pessoal, tudo bem? Eu sou Luana Stuart, eu sou psicóloga e psicodramatista e hoje eu vim falar um pouquinho com vocês sobre ansiedade. Então, o que é a ansiedade, como lidar quando eu tenho um ataque de pânico ou um ataque de ansiedade e também a importância da terapia nessa questão. Bom, primeiramente, a gente tem que entender que todos nós temos ansiedade, que é algo super natural, e todos nós temos como uma forma de mecanismo de defesa, um sentimento, uma sensação importante para que a gente possa compreender uma situação de perigo. A grande questão é quando a gente começa a ter uma ansiedade tão forte que ela vai nos prejudicando no dia a dia. Então, o que é a ansiedade, né? A ansiedade é uma reação natural do nosso organismo, ela é um mecanismo de sobrevivência, né? E ela funciona da seguinte maneira: os animais que são irracionais, eles também sentem ansiedade, né? Então, quando eles estão numa situação de perigo, eles entram num mecanismo de defesa que vai desembocar em luta ou em fuga. Então, assim, quando você observa, né, por exemplo, um gato, né? E aí, se você tem gato em casa, quando, por exemplo, aqui em casa, alguma pessoa, algum vizinho, abre a porta, muitas vezes meus gatos acham que é dentro daqui de casa. Daí eles têm um processo ali de ansiedade, que é a luta ou a fuga. Então, eles geralmente se esticam e saem correndo para ver o que aconteceu ou para se esconder. Então, eles entram numa posição de talvez um ataque ou eles entram em fuga, né? Isso é um animal irracional. Bom, os seres humanos, eles também têm ansiedade, só que eles não podem, como um animal irracional, atacar ou fugir de um problema da forma como um animal irracional faz. Então, ele geralmente, no processo de ansiedade, ele entende que ele está numa situação de perigo e ele entra no modo fuga ou luta. Só que aí ele fica no pensamento, né, raciocinando como lidar com aquela situação. Então, por exemplo, eu tenho medo do desemprego. E aí eu entro num processo de ansiedade por medo de ficar desempregado. O que acontece com isso? Busco resoluções e essas resoluções elas são buscadas por meio da ansiedade muitas vezes. Então eu entendo que eu tô em perigo porque eu posso perder ali o meu emprego, mas eu não posso lutar ou fugir imediatamente, né? Então eu começo a montar estratégias para poder encontrar um novo emprego. E aí muitas vezes eu entro num processo de ansiedade tão forte que eu não consigo buscar, eu travo, eu bloqueio, né? E aí eu não consigo resolver aquela questão. Então, ansiedade é isso, eu entendo que eu tô em perigo, mas eu, como um animal racional, fico tentando elaborar mentalmente como resolver aquela situação. E aí o que me traz insônia, às vezes um ataque de pânico, muito medo e etc. Bom, se você tá no momento em que de fato você já tá, né, num ataque de ansiedade, já tá nesse processo, eu vou indicar uma técnica que parece uma técnica muito simples e que não funciona, mas ela funciona muito bem, que é a respiração. Então, quando eu tô num momento ali de ataque de pânico, que eu acho que eu vou morrer, utilizar a respiração profunda. Então, puxa bem o pulmão e solta. Para que eu utilizo essa respiração? Para que o meu organismo entenda que eu não estou numa situação de perigo, que eu tenha que sair correndo. E aí ele não fique bombeando demais o meu coração para que eu saia correndo ou ataque alguém, né? Então, eu respiro para que o meu organismo entenda
entenda que eu não preciso sair correndo ou atacando e que eu preciso pensar numa situação, né, de uma maneira ali de resolver aquela situação racionalmente, tá? Então é uma técnica que a gente utiliza quando a gente já tá num ataque de ansiedade, numa ansiedade muito forte, que a gente pode respirar para o meu organismo entender que eu posso desacelerar e que eu não tô numa situação de perigo corporal ali imediatamente. E aí eu não tenho aquela situação de achar que eu vou morrer, né? Então, naquele momento em que eu acho que eu vou morrer, né? Que o meu coração, que eu tô tendo um ataque ali, que vai acontecer algo momentaneamente, quando eu respiro, o meu organismo ele vai entender que eu não vou morrer, que eu não preciso sair correndo, que eu não preciso atacar. Mas é muito importante que a gente busque a psicoterapia, porque a psicoterapia, ela vai começar a entender da onde vem os gatilhos dessa ansiedade na minha história. Em que momentos que eu tenho esses gatilhos e como lidar com esses gatilhos. Mas por hoje eu tô dando para vocês uma técnica de como lidar com a ansiedade, que é a respiração, para que você possa elaborar posteriormente o porquê desse ataque de pânico e dessa ansiedade. Por hoje é isso. Se vocês quiserem vídeos de outros assuntos, mandem aí uma mensagem ou no WhatsApp, ali na caixa de mensagem, para que eu possa elaborar outros vídeos para vocês. Até mais!